Será que focar na contração de um determinado músculo faz com que a excitação, o que a gente conhece como ativação daquele músculo, pode aumentar durante um exercício? É exatamente sobre isso que nós falaremos aqui hoje. Inclusive, estou aqui na minha casa, o ambiente mudou um pouco, né? Mas será então que pensar no músculo, que focar na contração desse músculo faz alguma diferença? Quando a gente pensa nessa ativação da musculatura, o quanto esse músculo será excitado durante o exercício e quais são as consequências disso? Será que a partir do momento que o músculo é mais ativado, isso terá alguma consequência? A gente vai debater isso hoje, nesse estudo aqui. E é um estudo que foi realizado com indivíduos não treinados e foi realizado durante o desenvolvimento de ombro. Na verdade, pessoal, eu até fiquei um pouco reticente já para analisar esse estudo aqui, até porque confesso para vocês, quando eu já bato o olho na revista, eu já começo a traçar as minhas primeiras impressões de um estudo. E essa revista aqui é uma revista conhecida por ter comportamentos predatórios, digamos assim, tá? Então, eu já comecei com um pé um pouco atrás. Mas por que eu decidi trazer esse estudo aqui para vocês hoje? Porque esse estudo está sendo utilizado de alguma maneira para defender que realmente, olha, talvez pensar no músculo, direcionar, pensar na contração de determinada musculatura, focar em determinado músculo, pode fazer alguma diferença durante o exercício. Então achei muito relevante nós debatermos sobre isso, beleza? Mas antes, se você é profissional de educação física e quer entender mais sobre treinamento, eu vou deixar um link aqui na descrição em que eu ministro um curso falando sobre mecanismos da contração muscular, fadiga central, periférica, assuntos que são extremamente relevantes e você precisa dominar, beleza? Vou deixar o link aqui e também o link do nosso grupo de estudos. Mas vamos lá. Ele começa aqui o estudo falando sobre essa Mind-Muscle Connection, em que o intuito disso, essa conexão mente-músculo, tem o objetivo de você pensar, na verdade, você direcionar o seu foco para determinada musculatura durante um exercício e com isso você conseguir aumentar a excitação daquela musculatura. Como se ao direcionar o foco para aquele músculo, ele conseguisse ser melhor recrutado. Então, através, né, de uma facilitação do drive neural. Muito bem. Então, esse é o fundamento do Mind-Muscle Connection. E a partir disso, né, a partir desse direcionamento, haveria um aumento na atividade eletromiográfica daquela musculatura alvo, a musculatura em que se tem o foco. E aí, os autores dizem que isso poderia contribuir, né, com determinadas adaptações em força e em hipertrofia em indivíduos treinados. Aqui já começam as minhas reticências, tá? Porque o aumento na atividade eletromiográfica pode significar algumas alterações que estão ocorrendo durante um exercício que não vão refletir diretamente no aumento da força, por exemplo. Tá? Por exemplo, se um músculo trabalha em uma determinada desvantagem, digamos assim, então se o músculo se encontra em um determinado nível de alongamento, em uma determinada posição em que ele não consegue produzir força com eficiência, pode haver o aumento na atividade eletromiográfica como forma de tentar compensar essa perda dessa vantagem para realizar o exercício através de uma musculatura. Então, assim, nesse caso, o aumento da atividade eletromiográfica não necessariamente vai gerar um aumento, uma melhora em adaptações em força e muito menos em hipertrofia, tá? A gente não pode confundir essa ativação, essa atividade eletromiográfica com essas adaptações. Isso já é importante pontuar desde já. Mas o objetivo do estudo é entender o impacto dessa conexão mente-músculo ao realizar o desenvolvimento de ombro, quando nós pensamos no foco no deltoide, então os indivíduos focavam na contração do deltoide, do tríceps braquial e do trapézio superior em indivíduos não treinados. Esse é o objetivo principal aqui do estudo. Nós tivemos 31 participantes nesse estudo, os indivíduos eram não treinados, e eles realizaram 3 visitas, né? Então, nessas visitas, eles mediram ali a
contração voluntária isométrica máxima. Por que isso é importante, medir essa contração voluntária isométrica máxima? Porque a gente está falando de eletromiografia e esses dados precisarão serem normalizados. Tá? Então, por exemplo, mede lá a contração voluntária isométrica máxima do tríceps. Qual que é a maior contração voluntária isométrica do tríceps? Beleza. Então a gente tem um padrão em que a gente vai se referenciar. Esse daqui vai ser a referência para o tríceps. E aí, eles colocam ali os eletrodos, né, no tríceps quando o exercício vai ser realizado, o desenvolvimento vai ser realizado, e eles medem o seguinte, olha, quando eu penso no tríceps, quando eu foco no tríceps, o quanto que o tríceps conseguiu ser, de fato, ativado nesse exercício. E eles normalizam esse dado pela contração voluntária isométrica máxima que o tríceps chegou a atingir. Olha, o tríceps, quando nós não focamos nele, ele atinge 58% em relação à contração voluntária isométrica máxima. Mas quando nós focamos no tríceps, ele atinge 62% em relação à contração voluntária isométrica máxima. Entendeu a lógica? Então isso precisa ser utilizado aqui, isso precisa ser feito em estudos de eletromiografia. Beleza. Então todos os indivíduos, eles realizaram ali o desenvolvimento de ombros, na condição de não pensar em nada, em não ter nenhum foco. Na verdade, não pensar em nada é complicado, né? Mas na condição que eles não tinham um foco específico, eles não direcionavam o foco a um determinado músculo, isso no primeiro dia. No segundo dia e no terceiro dia, então foram 3 dias, tá? No segundo e no terceiro dia, aí sim havia um foco, aí sim a intenção era que eles direcionassem o foco para os músculos ou para o deltoide ou para o tríceps. Então, no segundo e terceiro dia, havia esse direcionamento para esses músculos. Aqui é um ponto fundamental, aqui é um ponto muito importante. O exercício foi realizado com 40% de uma repetição máxima. E esse 40% aqui, ele não foi nem medido, ele foi estimado, beleza? Então, puta, quando a gente fala em estimar, tudo bem, tem fórmulas que são validadas, mas a gente sabe que muitas das vezes esse resultado ele pode oscilar, tá? Ele pode não refletir de fato os 40% de uma repetição máxima ali medidos, tá? No teste de fato de um RM. Mas ok, mais um ponto aí para a gente ponderar em relação a esse estudo. Vocês estão ouvindo barulho aí no fundo, é porque hoje está bem movimentado por aqui. E eles realizaram 3 séries de 10 repetições em cada uma das condições, com 3 minutos de descanso aqui para, de fato, dispersar um pouco mais dispersar não, mas para manejar melhor a fadiga entre cada uma das séries. Então o desenvolvimento foi realizado nessa máquina, como vocês podem ver, e eles tiveram aqui 3 condições. A condição em que eles não tinham nenhum foco, a condição com foco no deltoide e a condição com foco no tríceps. Como eu falei, eles utilizaram eletromiografia e eles colocaram os eletrodos de superfície. Mais um ponto aqui, a eletromiografia ela tem de superfície, especificamente, tem vários pontos a serem considerados. O eletrodo, ele fica ali na pele, né? E aí, conforme o exercício vai sendo realizado, existe uma movimentação entre a pele, falando pele de uma forma bem superficial aqui, tá? Mas entre a pele e o tecido muscular, existe uma certa movimentação aqui. E aí, com isso, o dado o sinal, na verdade, ele pode ter ruído, pode ter algum nível de alteração também, é importante levar isso em consideração. Aqui foram os posicionamentos, tá? Então, nós temos aqui, no tríceps, no caso, o eletrodo foi posicionado na cabeça lateral do tríceps, no deltoide anterior e no trapézio superior, como vocês podem ver aqui na imagem, e os dados, eles foram normalizados, tá? Então, a contração voluntária isométrica máxima foi utilizada aí como um fator para normalização. Muito bem, aí ele já vem para os resultados aqui, tá? E aqui os dados demonstram que o foco no deltoide, quando o foco era no deltoide de fato, a excitação do deltoide foi maior comparado à condição em que não havia nenhum foco. Então,
aquela condição em que eles não direcionavam, de fato, eles não pensavam, não tinham um foco no deltoide, e também em relação à condição em que se focava no tríceps. Então, a ativação do deltoide, nesse caso, foi maior em relação a essas duas condições. E quando a gente pensa na ativação do tríceps, nessa atividade eletromiográfica do tríceps, ela foi maior na condição que focava no tríceps em relação à condição que não tinha nenhum foco e em relação à condição que focava no deltoide. E não teve diferença no trapézio superior, não teve diferença na ativação do trapézio superior aqui em nenhuma das condições. Agora, quando a gente olha aqui embaixo, né, na sequência, ele já vai fazer a comparação aqui da forma que eu vou mostrar para vocês, só que ele não mostra um dado que é interessante. Pega essa condição de sem foco aqui. Os indivíduos eles não direcionavam o estímulo, não tentavam direcionar, na verdade, para nenhum músculo. O que a gente percebe? Que o deltoide ele teve uma maior excitação. Tá? Então o deltoide, comparado ao tríceps e comparado ao trapézio, ele teve uma maior ativação. Quando a gente pensa na condição que focava no deltoide, o deltoide também teve uma maior excitação comparado ao tríceps e quando comparado aqui ao trapézio superior. Agora, na condição aqui que focava no tríceps, veja bem, o deltoide aqui em valor absoluto, tudo bem que a gente pode fazer um cálculo estatístico aqui, não dá diferença nenhuma, tá? Mas o deltoide, ele no valor absoluto, é importante pontuar isso aqui nesse valor de gráfico, ele deu um pouquinho maior do que o tríceps e do que o trapézio superior. No pior dos casos, ele não deu diferença em relação ao tríceps aqui, beleza? Então, na condição que focava em tríceps, tudo bem, na condição que focava em tríceps, o tríceps conseguiu ter uma maior excitação, uma maior atividade eletromiográfica em relação à condição que focava no deltoide, o tríceps, tá? Em relação à condição que focava no deltoide, e em relação à atividade do tríceps na condição que não tinha nenhum foco. Agora, quando a gente pega e compara a excitação do deltoide, do tríceps e do trapézio superior, essa ativação normalizada, mesmo na condição que focava no tríceps, que tentava direcionar o estímulo para o tríceps, não conseguiu ter uma atividade maior do que o tríceps não conseguiu ter uma atividade maior do que o próprio deltoide. Teve uma atividade um pouco maior do que o trapézio superior, mas não conseguiu ter uma atividade maior do que o próprio deltoide. Eles nem falam isso no estudo, beleza? Isso daqui eles nem citam. Isso daqui eles passam batido. E aí eles vão concluir aqui, esse daqui é um dos gráficos principais que estão sendo divulgados aí nas redes sociais. E aí depois eles vão falar que, de fato, quando você consegue pensar na musculatura, quando você consegue, pensar não, né? Mas quando você consegue direcionar o foco, ter maior atenção para determinada musculatura durante a realização do exercício, nesse caso, né, para essas condições, você conseguiria direcionar um pouquinho mais de estímulo para aquela musculatura. Beleza, já tem todas as reticências de tudo que eu expliquei para vocês, tá? Agora, isso até pode ser algo que pode acontecer com intensidades menores, mas quando você pega intensidades maiores de treinamento, vai treinar, porque 40% ele considerou aqui como moderado, mas já está um moderado baixo, tá? Já está nesse corte inferior aqui do moderado. E aí, quando a gente pega uma intensidade um pouco maior, moderada mais alta, até mais alta, intensidade alta, isso é muito difícil de acontecer, porque basicamente você vai recrutar tudo que você pode para realizar a tarefa, para realizar o exercício. Tá? Então, isso até pode, de alguma forma, ocorrer, essa maior excitação pode ocorrer quando a gente pensa em menor intensidade, mas maior intensidade isso dificilmente vai ser sustentado. E tem outro ponto, beleza, e daí? Recrutou um pouco mais. No que isso vai repercutir em hipertrofia? A gente não pode falar que vai repercutir em hipertrofia em algo. A gente não pode falar que vai ter alguma adaptação nesse sentido em algo. Então, até aí, pensar na musculatura, focar na musculatura, até pode te ajudar um pouquinho na consciência corporal, você entender um pouco mais o que de fato está contraindo no seu corpo, embora é importante tomar bastante cuidado com isso que eu estou falando, tá? Porque muitas das vezes a gente fala que, eu não estou sentindo determinado músculo contrair. Cara, mesmo que você não esteja percebendo, ele está contraindo da mesma forma se aquele músculo faz parte, contribui de fato com o movimento. Né?
Mas, de alguma maneira, se você foca na musculatura quando a gente pensa em menores intensidades, talvez isso faça com que naquela situação, daquela forma, você até consiga aumentar um pouquinho a excitação daquela musculatura em menores intensidades, mas isso não tem nenhuma repercussão crônica. A gente não consegue bater o martelo que existe uma repercussão crônica para isso, mesmo nesse tipo de condição, beleza? Como eu falei, a gente até pode utilizar isso de alguma forma para perceber um pouquinho melhor o nosso corpo durante um determinado exercício, conseguir ganhar talvez um pouquinho mais de consciência naquele exercício, mas para por aí. E, novamente, não podemos extrapolar os dados, tá? Esses dados aqui foram colhidos com indivíduos não treinados, nesse percentual de uma repetição máxima que foi estimado, em todas essas condições que foram citadas. E, novamente, se você é profissional de educação física e quer entender mais sobre treinamento de força, voltado à hipertrofia muscular, link aqui na descrição do vídeo. E encontro vocês no próximo vídeo, pessoal. Valeu!